Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. Primeiramente, gratidão ao nosso Senhor, que se faz presente, porque nós recordamos a sua assertiva quando dissera que quando duas pessoas se reunirem em seu nome, ele estaria entre elas. Então, neste momento, nós estamos na divina presença de Jesus. Gratidão às palavras carinhosas da nossa irmã, porque todos nós aqui somos aprendizes de Jesus. E ele tem uma inteligência incomparável. Ele tem uma sabedoria perfeita. E a parábola que eu quero convidá-los para que nós façamos algumas reflexões é a parábola das 10 virgens, ou das virgens nécias e prudentes. Quando Jesus contou essa parábola, ele estava se referindo ao casamento à época celebrado pelos judeus. O casamento, ele durava 7 dias e geralmente era realizado à noite. Então, quando ele se referiu às 10 virgens, sendo 5 nécias ou tolas e 5 prudentes, não quer dizer que elas são todas noivas, mas sim uma é a noiva e as outras suas amigas, que, reunidas, elas ficam aguardando o noivo. Então, a noiva e suas amigas, em determinada hora da noite, fazem um cortejo para o encontro do noivo. Então, eu quero ler na íntegra a parábola para que nós possamos entendê-la à luz da doutrina espírita. Ela está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. O reino de Deus será comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E disseram as nécias às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém, as prudentes responderam: talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Vejamos que a noiva
e suas amigas precisavam ter as candeias acesas, uma espécie de lâmpada cuja chama é alimentada por azeite. 5 das suas amigas, ou melhor, 4 delas, porque ela se tornava a quinta, colocaram azeite o suficiente e levaram para que esperassem o noivo com as lâmpadas acesas, porque não sabiam a hora que ele chegaria. Porque depois que ele chegasse, elas fariam um cortejo à noite. Essas lâmpadas eram para iluminarem o caminho, porque iriam para a casa do pai do noivo. Mas 5 delas, as tolas, não levaram azeite o suficiente, apenas aquele que estava na candeia ou na lâmpada. E o que aconteceu? Como não sabiam o horário que o noivo chegaria, as lâmpadas foram esgotando o combustível, o azeite. E como elas ficaram sem, as virgens tolas, elas foram pedir para as prudentes, que levaram azeite o suficiente para que ele pudesse agir na lâmpada de tal forma que ninguém ficasse exposto à escuridão. E é muito interessante e até fascinante pensar que talvez alguém diga, mas que falta de caridade das prudentes. Mas este não foi o objetivo da parábola. A ideia principal, precípua deste ensinamento, quando Jesus disse no início que o reino dos céus é, vejamos, comparado a 10 virgens, nós precisamos compreender que ele está se referindo à humanidade. A humanidade. E o noivo é Jesus. E era tradição que o pai do noivo desse um dote, bens para o filho casar-se. Deus, ao enviar Jesus ao mundo, qual é o dote que ele deu ao nosso amado Mestre Jesus? O seu Evangelho. O reino dos céus, e aí quem diz é um estudioso que quando estava encarnado publicou a obra Parábolas e Ensinos de Jesus, chamado Karl Barth Schutel. Ele fala que o reino dos céus não é um pandemônio, ou seja, uma mistura de sábios e ignorantes. Não. Então, quando o Senhor formulou essa parábola, ele estava nos chamando a atenção a respeito dos cuidados que nós devemos ter, porque nós podemos sofrer as consequências em virtude da nossa ignorância, tanto quanto da nossa negligência. Quando se fala que o noivo tarda, podemos também pensar no adiamento. Quando postergamos, deixamos para depois aquilo que nós devemos fazer e as oportunidades passam. E nós não temos controle sobre aquilo que vai ocorrer, uma vez que o tempo segue leis universais. Quando nós meditamos a respeito do noivo ter fechado as portas e elas, as tolas, queriam entrar e tiveram a entrada interditada, nós podemos pensar nos espíritos que perderam as suas oportunidades, mas que não estarão deserdados, porque em outras oportunidades, elas, por conta dessas experiências, serão mais vigilantes, serão mais cuidadosas e poderão ter lâmpadas acesas o tempo todo, ou seja, serão vigilantes. Diz Karl Barth Schutel que virgem, veja bem, tantas virgens de ambas as condições representam a incorruptibilidade. Incorruptibilidade, que palavra difícil.
incorruptibilidade, ou seja, aquele que não é corrompido, aquele que não se permite a corrupção. Então, quando nós nos permitimos a predominância das nossas más tendências e não cumprimos com os nossos deveres, nós estamos corrompidos pelos nossos impulsos inferiores, pelos reflexos de nós mesmos que herdamos de reencarnações anteriores. E ele diz: o reino dos céus não é um pandemônio de sábios e ignorantes, ressalta-se. A fé sem conhecimento pode ser comparada a uma candeia mal provida que à meia-noite não dá luz. Então, qual é o combustível que alimenta esta lâmpada ou a candeia? O conhecimento. Se nós não buscarmos essa aprendizagem, nós estaremos sujeitos às sombras. E quem anda nas sombras fica à mercê, fica refém dos perigos que pode defrontar pela sua jornada. A prudência manda ao homem que estude, pesquise, examine, raciocine e compreenda. Estudar, quando nós fazemos os nossos estudos, é sobre aquele material que já foi elaborado, trazendo-nos conhecimentos prévios. E as pesquisas, nós vamos criar novos conhecimentos através da nossa busca. Então, nós estudamos aquilo que já está estabelecido e quando pesquisamos, nós vamos buscando novos conhecimentos. É importante que nós, enquanto espíritas, raciocinemos, analisemos os ensinamentos do Senhor, porque, sendo todos nós espíritos imortais, que ainda trazemos conosco as nossas imperfeições, todos nós teremos quantas oportunidades necessárias a fim de que nós um dia sejamos espíritos que tenhamos condições de vivermos plenamente o que Jesus nos ensinou. Mas até lá estaremos sujeitos às vicissitudes da vida, às provações, bem como às expiações. A necessidade é a antítese, é o contrário da prudência. Esta não pode existir onde impera aquela. Quem é prudente? Ele se conduz fazendo o seu melhor, não perde as oportunidades. Estes ensinamentos não são para os outros, ele aplica em si mesmo. Nós falamos muito em reforma interior. Por sinal, ninguém vai responder, mas eu vou perguntar, inclusive os nossos irmãos que oportunamente irão assistir ao nosso estudo singelo. O que nós estamos fazendo a fim de nos reformarmos espiritualmente? Nós estamos agindo com prudência ou nós estamos deixando para depois? Nós estamos identificando aí o orgulho, o egoísmo, a vaidade, ou nos comprazemos com esses vícios morais? É importante que nós tenhamos no Evangelho a referência para que possamos trabalhar essa nossa reforma interior. Olhar para nós mesmos e percebermos aquilo que está em nós que não se coaduna, que não é compatível com a moral de Jesus. O mandamento não é só amai-vos, mas também instruí-vos. E nós lemos no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo esses dois mandamentos que nos foram dados pelo Espírito de verdade. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. E o segundo, instruí-vos. Amai-vos. Nós estamos amando de fato os nossos irmãos e as nossas irmãs em humanidade? Porque se o estamos fazendo, somos prudentes. Vejamos que essas nossas irmãs, as virgens prudentes,
Elas se iluminaram com conhecimentos que elas também utilizaram para agirem de conformidade com aquilo que o Divino Mestre Jesus nos trouxe. É importante que nós também fiquemos atentos às influências que nós sofremos no meio e que, se nós não tivermos uma fé robusta e verdadeira, estaremos também entregues, inermes às sugestões negativas que às vezes nos levam ao desânimo, ao desalento, às aflições vazias. Quando alguém nos sugerir que falemos mal do outro ou da outra, fiquemos em silêncio fazendo uma prece. Porque o nosso irmão, a nossa irmã que está caluniando alguém é comparado àquela virgem tola, nécia, ignorante. Só a prudência nos pode guiar no caminho da vida, aproximando-nos daquele cujos cursos ditames conseguiremos nossa redenção espiritual. Quem aqui pode afirmar categoricamente que é incapaz de errar? Ainda que conheçamos alguém que diga, eu não erro. Até pode existir alguém assim, que afirma peremptoriamente que não é capaz de errar, porque se considera um Deus. Ora, não se surpreendam quando alguém disser que não erra, porque nós podemos encontrar. Mas todos nós ainda erramos, alguns deliberadamente, eles têm a intenção de prejudicar os outros, e tem aqueles que erram por conta da ignorância que ainda predomina na sua maneira de ser e de viver. Nós estamos vigilantes? Nós estamos observando os nossos impulsos mais íntimos? Nós temos analisado os nossos desejos, os nossos pensamentos mais ocultos? Porque às vezes nos ocorrem pensamentos que nem são nossos. Por quê? Porque o professor Allan Kardec perguntou se os espíritos influenciam os nossos pensamentos. E as entidades venerandas responderam: a este respeito, a sua influência é maior do que imaginais, pois de ordinário são eles que vos dirigem. Então nós estamos sempre recebendo os pensamentos dos espíritos desencarnados. Então nós temos a nossa convivência social, nós nos interagimos com os encarnados e estamos também recebendo as influências dos espíritos desencarnados. E aí alguém pode perguntar, porque o professor Allan Kardec, ele sabia elaborar uma questão. Ele perguntou como nós poderíamos distinguir os pensamentos que são nossos e aqueles que nos são sugeridos. Geralmente, responderam os espíritos, os primeiros pensamentos são nossos. Então, se nós temos pensamentos que contrariam o amor que Jesus nos ensinou, espere aí. Talvez esses pensamentos nos sejam sugeridos por espíritos infelizes ou sejam nossos. Nossos. Às vezes nós nos surpreendemos com pensamentos nossos que não são compatíveis com o Evangelho de Jesus. Como, por exemplo, alguém diz assim, olha, eu vou te falar uma coisa, e nos faz uma crítica. Como nós reagimos diante da crítica? Nós a recebemos serenamente, com gratidão? Olha, meu irmão, minha irmã, muito obrigado, eu precisava mesmo desta observação. Ou nós pensamos assim, mas não falamos. Quem ele pensa que é? Quem ela acha que é para falar comigo desta forma?
De certo se considera muito melhor do que eu. Isso você pensando, enquanto o outro está lá falando para o seu próprio bem. Ó, manifestação do orgulho. Mas se você não tiver coragem para aceitar que você é orgulhoso, aquela crítica ainda vai te ferir. E aí você não vai perdoar. E se você não perdoa, você vai ficar algemado ao seu próprio caminho de remissão dos seus erros. Que caminho é esse? Sofrendo as consequências daquilo que você fez e que infringiu as leis divinas. Não é castigo de Deus. É Deus nos corrigindo através das consequências das ações infelizes que nós perpetramos. Porque todos nós, queiramos ou não, existem momentos em que talvez estejamos invigilantes. Invigilantes. Porque quando Jesus disse, orai e vigiai para não cair em tentação, o Espírito de Emmanuel, através do apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, nos explica que orar e vigiar é observar, analisar e examinar. Precisamos observar qual tem sido a nossa postura. A nossa postura é de humildade sem subserviência, que é você se permitir a influência negativa e passar recibo a ela? Ou nós somos resistentes moralmente, sem ofender e nos sentirmos feridos? Observar. Examinar aquilo que nós estamos sentindo, pensando, falando. E geralmente, nós examinamos aquilo que nós falamos depois de proferida a palavra, depois de verbalizar os nossos pensamentos. Por que nós não pensamos primeiro e falamos depois? Não, mas aí existe a palavra desculpa, perdão, e se o outro não desculpar, e se o outro não perdoar? Nós temos que resolver essa situação, porque o Divino Mestre Jesus diz que devemos andar enquanto a luz. Porque depois talvez não tenhamos a oportunidade de nos redimirmos com aquele que nós tivemos algum conflito. E aí, na próxima existência, nós estaremos convivendo com este ou com aquela, como filho, como filha, como esposo, como esposa, pai, mãe, onde nós temos aí relacionamentos muito difíceis. E nós sabemos disso. Que existem em nossas famílias espíritos com os quais nós não nos afinizamos. E geralmente nós somos devedores desses nossos irmãos e dessas nossas irmãs. Não sabemos que hora que o Senhor vem. Ora, sabemos, segundo a doutrina espírita, que o planeta Terra está numa fase de transição. Por quê? Segundo o professor Allan Kardec, pedagogicamente, os mundos foram classificados em mundos primitivos, mundos de provas e expiações, categoria a qual o nosso planeta Terra pertence, mundos de regeneração ou regenerados, mundos felizes, mundos divinos ou celestes. Dos mundos divinos ou celestes, nós não temos notícias como estes espíritos vivem, mas um destes espíritos veio ao mundo, que nós conhecemos por Jesus ou Cristo. Mundo de provas e expiações, porque todos nós somos espíritos que estamos passando pelas nossas provações, que são as nossas lutas, as nossas dificuldades. E muitos de nós estamos passando por expiações, que são as consequências dos nossos erros. O planeta Terra, ele começou a sua transição, conforme consta na Revista Espírita, publicada pelo professor Allan Kardec, cerca de 1757. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, então 100 anos antes, mais ou menos, da data da publicação de O Livro dos Espíritos, nós já entramos nessa fase de transição. Mas quando ela vai terminar, nós não sabemos. Ela vai acontecendo gradualmente,
como, por exemplo, o entardecer, a luminosidade que chamamos lusco-fusco, o sol vai se pondo e vamos percebendo as estrelas. Mas, diante desse fenômeno, nós também vamos nos transformando, porque hoje somos melhores do que há 100 anos. Nós hoje temos uma compreensão que nós não tínhamos há 100 anos. Então, todos nós estamos no nosso melhor momento. Se alguém perguntar qual é a sua melhor encarnação, o que nós responderemos? É essa. Essa é a nossa melhor encarnação. É a nossa melhor oportunidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós não sabemos quando ela vai se encerrar neste plano. Então, vamos aproveitar. Vamos refletir nos ensinamentos de Jesus. Sejamos prudentes, coerentes. Se errarmos em algum ponto do caminho, vamos retificar as nossas atitudes e prossigamos. E temos aí, além do entendimento do Evangelho, a prática do bem. Na caridade nós temos recursos, nós temos instrumentos para trabalharmos os nossos sentimentos. Nós podemos deixar a nossa assinatura por onde passarmos. O que seria isso? O nosso sorriso, a nossa palavra amiga, o nosso gesto de cordialidade, a nossa boa educação, a nossa mansidão no tom de voz, o nosso respeito pela maneira como nós nos dirigimos às pessoas e no olhar também dizemos muito de nós mesmos. Portanto, façamos a diferença onde nós nos encontrarmos, porque todos nós que aqui estamos fomos criados para a felicidade e as portas do reino de Deus, elas estão abertas para todos nós. E o reino dele começa em nossos corações. E a partir do instante que nós vamos nos melhorando, esta realização espiritual em nós vai se expandindo, vai se exteriorizando e nós vamos participando da felicidade dos espíritos que conquistaram a plenitude de suas consciências. E essa plenitude está consubstanciada na vivência plena dos ensinamentos de Jesus. Questão 621 em O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Responderam os espíritos: na consciência. A nossa consciência é o nosso juiz. Então, façamos tudo aquilo que pudermos pelos nossos semelhantes e não descuidemos de nós mesmos, mas é amando, servindo e trabalhando é que nós um dia poderemos ser páginas vivas do Evangelho de Jesus. Fui claro, meus irmãos, fui claro, minhas irmãs. Que o Senhor nos abençoe a todos. E gratidão.